Boa noite. Agradecendo o convite da Seara Espírita Jesus Gonçalves, trago o abraço fraterno da diretoria da Sociedade Espírita Amor e Humildade. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que, ao mesmo tempo em que é bastante discutido dentro da doutrina espírita, também suscita dúvidas, né? E esse tema trata-se da caridade. Então, vamos conversar hoje, baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 9 e 10. Caridade material e caridade moral. Ao final, eu vou trazer também um outro tema muito polêmico, que trata-se da caridade essencial, muito discutido também por Emmanuel, né? E esse texto da caridade essencial é baseado no livro Vinha de Luz, capítulo 110. Então, vamos começar pela caridade material. Eu gosto muito de começar a conversa falando sobre o significado da palavra, né? E caridade, pelo dicionário, significa benevolência, bom coração, compaixão, beneficência, esmola. É um termo derivado do latim caritas, que significa afeto, amor, e tem origem no vocábulo grego caris, graça. A caridade pode ser entendida como um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. Quando a gente fala nessa palavra, a primeira coisa que nos vem à mente é a caridade material, que seria a doação de bens de consumo. Geralmente a gente entende a caridade material como entrega de cestas básicas ou entrega fazendo um trabalho social dentro das casas espíritas, a entrega de roupas, de itens de diversos, né, os quais geralmente aqueles que não mais necessitam destes passam adiante para outras pessoas. Então, a gente vê muito a caridade como a distribuição do supérfluo nas nossas casas. É muito visto dessa forma. No entanto, a caridade em si, ela não somente é esse auxílio, a caridade material, né? Não é somente esse auxílio ao qual nós damos pensando que estamos fazendo bem, ou como muitas vezes é feito, para ser vistos, né, pelas outras pessoas. A caridade material consiste em realmente alimentar aquelas bocas que estão necessitando, consiste em levar o medicamento àquelas pessoas que não têm como comprá-lo, consiste em doar nosso tempo em favor de outro, fazendo o quê? À medida que nós podemos ajudar alguém de alguma forma, seja fazendo um serviço para ela, ou se for um profissional liberal, né? Poder dispor de algumas horas num abrigo, num orfanato, e dessa forma aproveitarmos o tempo ajudando o próximo. No entanto, a caridade, para ser vista realmente com esses olhos, ela tem que ser altruísta. Então, a pessoa não pode esperar uma recompensa, mesmo que em pensamento, mesmo que de forma involuntária. Eu vou ajudar aqui porque mais na frente, com certeza, alguém vai me dar um retorno. Tem seu peso, sim, mas ele perde valor quando pensado dessa forma. Então, a caridade material tem que ser realmente feita, né? O Evangelho, ele fala muito sobre isso. Haja visto que no tempo de Jesus, as pessoas daquela época não se ligavam nisso, não tinham o hábito de ajudar o próximo, visto que existiam as diferenças sociais, onde quem tinha dinheiro e poder nascia assim, e era à vontade
dos céus, e quem nascia pobre tinha que ser pobre. Então, muito pouco se fazia em termos de aquele que tinha mais ajudar aquele que tinha menos. Não se tinha esse pensamento social. Era uma sociedade muito voltada para si e para seus valores dentro das suas castas, né? Dentro dos seus grupos. E aí, quando Jesus chega e começa a falar de amor, e começa a falar do próximo, e começa a distribuir o pão e o peixe, alimentar aqueles que o seguiam porque tinham fome, e começa a dizer que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, então ele começa a modificar o pensamento da época. E aí as pessoas começam também a fazer um movimento em torno desse contexto, de ajudar aquele outro. Mas, voltando, né, para o Evangelho, muitas vezes as pessoas fazem esse movimento de doar ao outro para limpar sua consciência, achando que de alguma forma está fazendo uma barganha com Deus, né, com os espíritos superiores. Eu estou devolvendo algo ao qual mais atrás eu achei que pequei, ou fiz errado, ou deixei devendo alguém, e agora, para poder acalmar minha consciência, eu começo a fazer doações, doações e doações, e com isso eu vou tentar barganhar aquelas coisas que eu fiz de errado. Mas isso é válido, sim. A partir do momento que a pessoa está pensando em outra, a partir do momento que a pessoa está pensando mesmo dessa forma, tirar, né, o sofrimento de alguém, é uma caridade material. No entanto, mais importante do que isso são as palavras do Espírito São Vicente de Paulo no Livro dos Espíritos, né, nas questões 888 e 888A, onde ele diz: não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Então, muitas vezes, o que nos falta é esse bom senso. O que nos falta é esse expertise de ir ao encontro daquele que está precisando sem esperar que ele venha pedir. Ou fazer com que o bem chegue à pessoa sem humilhar, né? Sem humilhação, sem expor aquela pessoa. O que é muito difícil de fazer. Então, assim, a gente ainda tem que bolar estratégias de fazer isso de uma forma que a pessoa não se sinta rebaixada, melindrada pela situação pela qual está passando. Muitas vezes as pessoas passam por situações na sua vida onde o seu orgulho é testado, e para ver até onde, né, é capaz de suportar. E aí vem as provas de humildade realmente. E aí quando se vê defronte de uma situação dessa, né, de necessitar de outro, seja para um alimento, seja para um medicamento, ainda se vê numa situação de humilhação, onde muitas vezes pede, bate a porta e não é atendido. E assim a gente vai passeando, né, pelos tipos de caridade. E aí também no Evangelho ele cita muito a caridade moral. E exemplifica essa caridade moral como todo e qualquer benefício imaterial. Então, o que seria isso? Seria parar para ouvir alguém e praticar uma caridade auditiva, por assim dizer. Ouvir sem julgamento, ouvir sem formar opinião, ouvir só como realmente um ouvido, uma escuta sensível, ouvir um desabafo. E se puder ajudar dando alguns conselhos, se puder ajudar impulsionando para o bem, para o bom, ótimo. Se não, que basta que ouçamos e deixe a pessoa desabafar. Isso é uma forma de caridade, o que é muito difícil também, porque na maioria das vezes nós nos achamos merecedores de julgar as pessoas e de responder
tudo aquilo que a pessoa fala, sem passar pelo crivo da razão, pelo sentimento. Então se envolve no problema e, se eu fosse você, quando muitas vezes as pessoas não querem o se eu fosse você. As pessoas somente querem ouvir, vamos pensar mais um pouco, vamos orar, ou vamos pensar de uma outra forma, mostrar um outro ponto de vista. Então, a prática dessa caridade auditiva é muito complexa, né? Eu acho que os profissionais de psicologia têm uma formação justa para isso, não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas ela existe, ela está aí e as pessoas necessitam cada vez mais de um ouvido sensível, de uma escuta sensível. E com isso, elas querem também mostrar que estão cheias de mágoas, estão cheias de problemas e que esses problemas, uma hora, vão ter que sair. E se não saem através da fala, do desabafo, vão sair através das doenças, né? Provocando as dores da alma, as doenças da alma e fazendo com que o corpo somatize tudo isso. Então, como é difícil de se achar uma escuta sensível, um ouvido sensível, as pessoas estão cada vez mais se enchendo de problemas e esses problemas estão trazendo consequências físicas. Outro tipo de caridade moral, ao qual podemos fazer também, além da escuta, é a fala, como eu tinha dito, que é muito mais difícil do que a escuta. A gente dá um conselho a quem realmente precisa, né? Porque tem aquele ditado que se conselho fosse bom, fendia se não se dava. Então, quem somos nós para poder estar aconselhando? Mas as experiências de vida fazem com que a gente tenha algumas palavras, às vezes, ou os estudos fazem com que, né, os estudos dentro da doutrina, os estudos dentro das áreas da mente, fazem com que a gente tenha alguma coisa a dizer e fazer com que essa pessoa possa ser despertada de alguma forma. Então, é uma caridade também moral. O fato de falar e sem o julgamento, porque se for o julgamento realmente que algo ocorra, a gente faz muito pouco pela pessoa. Sem ser a fala e a escuta, a gente pode também trabalhar com as mãos, né? Fazendo uma caridade dentro do passe, onde a gente vai e se doa a energia para que outra pessoa melhore suas dores físicas e espirituais, né? Melhore sua capacidade de energética, consiga colocar tudo dentro de determinados padrões que valorizem sua vida. Além disso, tem também o toque, né? Pessoas que trabalham com energia sabem muito bem que o toque ele é muito importante. Então, a massoterapia ou o próprio toque no falar, respeitando as condições de cada um, segurar as mãos muitas vezes, faz com que as pessoas se abram, né? Se sintam acolhidas. O que é muito complicado também na sociedade da gente, onde tudo pode ser visto com olhos de maldade. Então, é um tipo de caridade onde a gente muitas vezes tem que pensar duas vezes antes de fazer, ou muitas vezes não pensar e entregar, né? Muitas vezes as pessoas necessitam do toque como uma forma de se abrir, começar a falar. Podemos ainda praticar caridade por pensamentos ou oração. E fazendo dessa forma, estamos praticando aquilo que o Cristo nos ensinou, que é tratar o outro como gostaríamos de ser tratado. E assim, resumindo sobre caridade moral, a gente pode dizer que ela consiste em nos suportarmos uns aos outros, né, em saber calar, se fazer de surdo, como a gente diz, quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando por algum motivo formos humilhados por alguém que erradamente se supõe superior. Por tudo isso, para nós, né, espíritos ainda em aprendizagem, é o mais difícil de ser praticada, porque precisamos nos despir do nosso orgulho. E uma coisa muito difícil da gente fazer é justamente se despir do orgulho. E está entranhado em nós. Então, é uma das principais mazelas que fazem com que nós
não consigamos evoluir naquele processo que a gente se propõe uma vez encarnados. E aí, trazendo um pouco de Joana de Ângeles para a nossa fala, no livro Diretrizes para o Êxito, né, psicografado por Divaldo Franco, Joana fala da verdadeira caridade, né, porém, conforme a entendia Jesus, como sendo mais profunda. E aí ela traz os três conceitos que fazem com que a caridade, tanto material como moral, seja encarado no seu amplo aspecto. Então ela fala em benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas, que é o que consta, né, no Livro dos Espíritos, na questão 886. E aí Joana traz a explicação desses 3 itens para que a gente consiga internalizar um pouco da proposta do Cristo. E aí ela diz o seguinte: a benevolência para com todos representa um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos, por cuja manifestação identifica as suas necessidades evolutivas e não lhe cria embaraços na marcha. A indulgência para as faltas alheias define-lhe o estágio moral avançado, após vencidas as etapas de desequilíbrio e sombra, que lhe ensinaram a entender quão difícil é a libertação dos pontos de vista primários que se retêm na retaguarda. E o perdão das ofensas, por sua vez, é o auge das conquistas íntimas, que desidentificam o ser das próprias imperfeições, porque se dá conta do quanto necessita ser perdoado, naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos que tem cometido. Então, realmente, aqui, como ela fala, o perdão das ofensas é se despir do orgulho, como eu tinha falado anteriormente. E aí, com tudo isso, a gente traz também um outro ponto, que é o citado por Emmanuel na caridade essencial. E em que se basearia essa caridade essencial? O que seria isso? Seria a caridade para conosco. Seria aquela caridade em que a gente teria que trabalhar o nosso eu primeiro, para depois estar pronto para servir ao outro. Então, muitas vezes a gente quer fazer pelo outro, mas estamos tão cheios de problemas de ordem pessoal, problemas de ordem moral, problemas de ordem problemas da alma mesmo, que não conseguimos alcançar o outro. Então, Emmanuel, no livro, né, como eu tinha falado, Vinha de Luz, na psicografia de Chico Xavier, no capítulo 110, ele fala sobre essa caridade, cita essa caridade essencial, que depois ele vai trazer em outros textos. E aí ele fala o seguinte, que em razão de ninguém pode assistir ao outro com eficiência se não procurou edificação em si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílios fraternais. Então, que a gente precisa primeiro internalizar esses conceitos, que a gente precisa ser benevolente para conosco, que a gente precisa ser indulgente com as nossas próprias faltas, que a gente precisa se perdoar para conseguir expandir esse sentimento fraterno da caridade. E aí, Emmanuel continua falando assim, que antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, em que consiste essa caridade? O que é que ela nos faria de diferente? Então, seria nós pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos de Jesus. Então, é a caridade de vivermos verdadeiramente no Cristo e para que Ele viva em nós. É a caridade onde a gente tem que se predispor a aceitar as
bênçãos do alto, a gente tem que se praticar o auto-perdão, praticar o autoconhecimento, né? Para a partir daí a gente conseguir vencer as nossas dificuldades. E com isso também está aberto às benesses do mundo espiritual, a tudo de bom que tem a nos alcançar. E fazendo isso, a gente com certeza vai ter uma grande melhora, né? Tanto na nossa vida física, quanto na nossa vida espiritual. Então, a gente vai ter como se fosse um cumprimento da tarefa que nos foi dada, que é evoluir. E com isso, a gente pode, muitas vezes, alcançar coisas, né? Determinadas coisas que a gente achava que não poderia. Porque a gente fica muito preso no nosso eu. A gente fica muito apegado a determinados sentimentos que nos levam muito para trás. A gente fica muito apegado às coisas do passado. Então, assim, a gente tem que largar um pouquinho essa bagagem, abrir essas malas, levantar esses tapetes, tirar essa poeira de baixo e fazer com que possamos ressignificar tudo isso. É complicado, é difícil, é um processo que não é de uma hora para outra. Então, assim, requer muita persistência, requer que nós tenhamos muita paciência no que a gente está se propondo a fazer, mas é possível. Basta que a gente tenha boa vontade, né? E que a gente tenha realmente esse interesse de fazer essa melhora interior, fazer essa tão comentada reforma íntima, que muitas vezes a gente fica esperando que a reforma íntima venha de fora para dentro, que fica esperando que algum espírito traga uma receita de bolo para que a gente faça a coisa, nos mostrando como a coisa deve ser feita. No entanto, essa reforma íntima tem esse start dentro da gente, esse começo, a partir do momento que a gente se predispõe. A caridade ajuda? Ajuda. Se a gente começar praticando e fazer com que isso nos melhore, com certeza, a gente vai crescer muito com isso. Porque quando a gente começa a se envolver com os problemas das outras pessoas, a gente vê que os problemas da gente não são daquele jeito tão, daquele tamanho que a gente mensura, né? Daquela forma que a gente acha que não tem a solução. E com isso, a gente também desvia um pouco da atenção para os nossos próprios problemas. Então, a melhor forma da gente contribuir, colaborar para essa mudança, essa caridade essencial, é praticando, começando com a caridade material, evoluindo para a caridade moral, mas sem esquecer que existe também essa outra parte, né, desse tripé, essa caridade essencial. Então, a gente tem que ajudar o outro na intenção de nos ajudarmos também a nos conhecer e fazer com que a nossa transformação comece a acontecer. E aí, para terminar, né, essa minha fala, eu vou trazer a última parte do texto de Emmanuel, onde ele fala que sem a caridade essencial, a gente pode levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, né, tanto em nosso benefício, como espalhar notáveis obras, onde a mídia ou as outras pessoas nos observem. Mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Então, que a gente deixe de ser esse mendigo de luz, que a gente passe a ser um obreiro da luz, que a gente passe a vivenciar o Cristo dentro de nós, que a gente faça com que as oportunidades que nos chegam de servir no bem, para o bem, com o bem, sejam agarradas, sejam trabalhadas, sejam praticadas, sejam buscadas, que nós sejamos aquele que comece a corrente do bem, que nós sejamos o primeiro passo na vida, né, de outras pessoas, nós possamos ser o primeiro passo de mudança para o bem, para o melhor. E que a gente, com isso, faça também grandes coisas dentro da gente. Não só pessoalmente, mas também
em torno de nós, nos nossos próximos mais próximos, que é a família, né? Muitas vezes a gente olha muito para o necessitado do lado de fora, o mais afastado, esquecendo que na nossa família, onde a gente tem que passar maior tempo, onde a gente passa maior tempo, onde o laboratório, né, de vida está ali, a gente deixa esquecido. E com isso, perdemos também grandes oportunidades de praticar tanto a caridade moral quanto a caridade material. Que nós possamos olhar mais ao nosso redor, né? Que nós tiremos o olho um pouquinho do nosso umbigo e possamos olhar em torno dos nossos próximos, mais próximos, e ver onde é que a gente pode interferir de forma positiva, onde é que a gente pode ser esse ponto de mudança. E com isso, agradecendo enormemente mais uma vez essa oportunidade, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, agradecendo aos mentores espirituais, aos espíritos de luz pelas inspirações. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade à casa e espero em breve nos encontrarmos novamente. Muito obrigada.